Queridos amigos, estamos aqui mais uma vez para essa oportunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa nossa diretriz maior, desse nosso caminho traçado por Jesus e por Kardec, esse codificador fantástico que trilhou esse caminho tão difícil para nos trazer os ensinamentos do Evangelho. Então, hoje, nos cabe o capítulo 11, os itens 1 a 4. O capítulo 11 é esse capítulo maravilhoso que fala da síntese de tudo, da síntese do universo, que é o amor. O amor, essa lei fundamental que Jesus nos trouxe, que nos mostrou o Deus como amor. Então, iniciando esse capítulo com muita alegria, que nós vamos começar hoje. E eu gostaria de, como página de abertura, ler aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel nos trouxe através de Chico Xavier, a lição de número 41, que se chama A Regra Áurea, e que versa em torno dessa frase de Jesus trazida por Mateus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Emmanuel nos diz: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Graças a Deus, graças a Ti, amado Mestre Jesus, encontramos-nos aqui, nessa oportunidade de reflexão desse tema tão fantástico, tão fundamental, completamente fundamental para nós, que é o amor. Que nós possamos ser guiados por Ti, que nós possamos clarear nossa mente, abrir nossos corações, para que aprendamos realmente, para que internalizemos realmente os ensinamentos
que são trazidos por ti. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome de todos os espíritos, os irmãos que nos auxiliam, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus e da nossa amada Casa do Caminho, que pedimos a permissão para iniciar realmente o estudo de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos nos entender com esse privilégio que é estudar esse capítulo, que começa no item 1, cujo título é O Maior Mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Que é realmente, na verdade, o título e o resumo do que nós vamos estudar. E começa no item 1, nessa passagem de Mateus. Item 2 também é uma passagem de Mateus e de Lucas também. E, novamente, de Mateus, o item 3. E aí ele começa com essa passagem. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, quando questionado, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei era o que sabia tudo, estava completamente inteirado na lei judaica. Veio fazer essa pergunta para tentá-lo, quer dizer, para desafiar Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então, por que ele pergunta qual é o maior mandamento da lei? Porque, na verdade, se nós pensarmos, as leis judaicas, a lei judaica continha em si 613 prescrições, 613 mandamentos, podemos dizer assim, que governavam toda a vida dos judeus. Todo o comportamento em sociedade e consigo mesmo, desde a alimentação, o casamento, tudo era direcionado por essas leis, por essas prescrições que tinham que ser completamente obedecidas na sua totalidade. Desde o Levítico até o Deuteronômio, haviam 613 mandamentos, vamos dizer assim. Então, a pergunta para Jesus é qual era o mais importante de tudo isso. E Jesus responde com tranquilidade: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu espírito. E esse é o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de maneira tão integral que ele enfatiza do coração, da alma e do espírito, quer dizer, de uma maneira total, integral. E o segundo, que é semelhante a este, quer dizer, tem o mesmo valor que esse, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, o que Jesus ali fala é que esse é o resumo, esse é o fundamento, esse é o núcleo de todas essas orientações, essas prescrições detalhadas na lei mosaica. Esse é o resumo. Nesses dois mandamentos está contido tudo que é a base.
O amor. O amor é a base, o amor é o preceito de toda a lei. O amor no sentido mais amplo, né? Eu vi uma palestra do Dr. Décio Yandoli, que ele falava que a gente vulgarizou muito a palavra amor. A gente diz, sei lá, nossa, eu amo esse vestido, ou eu amo esse livro, ou eu amo esse filme. Quer dizer, como assim a gente dirigir, determinar a palavra amor em relação a um objeto? Então, ele diz, Dr. Décio Yandoli, que ele estabeleceu como uma forma pedagógica o amor conceito, quer dizer, o amor raiz, vamos dizer assim, como está na moda, né? O amor mesmo, não é essa coisa que a gente usa de forma banal. A gente quer dizer que gosta muito até de um sapato. Então a gente, de forma vulgar, costuma dizer eu amo esse sapato. Mas o amor esse aí, do qual Jesus está falando, é a síntese de tudo. A síntese do Antigo e do Novo Testamento, a síntese de todo o universo. Porque é Deus. Deus é um outro conceito que ele usa, Deus como conceito, Deus conceito. Porque, na verdade, o que nos criou, o que criou tudo o que existe no universo ou nos universos foi Deus. E tudo foi criado através do amor. O mecanismo de Deus é o amor conceito. E Deus conceito. Também não é esse Deus que a gente antropomorfiza, que a gente, ao qual a gente atribui até sentimentos e pensamentos como se fosse uma pessoa. Né? Deus castiga, o Deus espera isso ou aquilo de mim, o Deus é aquele velhinho lá sentado na porta do céu. Enfim, nós temos essa imagem antropoformizada, né? Então, que Deus não gosta do que eu faço. Enfim, ele então estabelece, de maneira pedagógica também, esse Deus conceito, que é essa sabedoria suprema, como nós temos lá na primeira questão, o que é Deus, é do Livro dos Espíritos. Nós temos a questão dizendo que Deus é a inteligência suprema, é a origem de tudo. Deus não tem origem, Deus é eterno, ele não tem início e nem tem fim. Nós, espíritos imortais, temos um início. Nós somos imortais. A imortalidade já é difícil para nós entendermos, né? Tanto que nós ainda temos muita dificuldade nisso, porque nós estamos imersos na carne e aqui nós temos dificuldade desse entendimento. Mas eu acho que é mais difícil ainda a gente pensar no eterno, que é Deus, que não teve princípio e nem terá fim. Isso, bom, para vocês não sei, mas para mim é muito difícil. Então, o que nós precisamos? Ele dá esse, esse atalho, claro, aí. O que nós precisamos é fazer aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois essa é a lei e os profetas. Esse é o atalho. Se nós conseguirmos isso aí, nós vamos conseguir tudo. Então, qual é a primeira dificuldade? A primeira dificuldade é nós nos amarmos. Nós temos, assim, ou nós nos supervalorizamos ou nós nos desvalorizamos demais. Então, nós funcionamos assim como um pêndulo, como o doutor fala. O doutor Décio Yandoli também usa essa imagem, em que nós precisamos procurar o equilíbrio
Em tudo nós precisamos procurar o equilíbrio, porque não é nem nos supervalorizando, nem nos desvalorizando. E o nosso mais comum, a nossa mais comum atitude é o desvalor. Mesmo a pessoa orgulhosa, que a gente acha que tem uma autoestima muito grande, ela está, na verdade, encobrindo uma frustração. Às vezes ela não consegue fazer alguma coisa e então procura se supervalorizar de modo na aparência e desvalorizar o outro. Então, nós temos que pensar nessa questão de fazer aos outros tudo o que desejamos que seja feito a nós. Quer dizer, a gente procurar se colocar, a tal da empatia, procurar se colocar no lugar do outro, mas procurar entender o universo do outro, procurar entender os valores que fizeram o outro chegar ali onde ele está e ter aquela atitude que ele está tendo. Ele tem o direito de ter as mesmas. Ele tem os mesmos direitos que eu tenho. Nós não temos que julgar o outro. O nosso entendimento deve ser de compreensão, de empatia, de procurar se colocar no lugar do outro, mas se colocar mesmo, procurar. Eu gostaria que fizessem isso a mim, eu gostaria que fizesse isso a uma pessoa que eu amo, ao meu filho, por exemplo. Então nós temos que procurar não mudar o nosso padrão em relação ao outro, se nós temos um valor, na verdade, ensinada por Jesus. Por exemplo, ele cita o exemplo de um homem-bomba. Ele é criado com aquele entendimento de que se ele fizer aquilo, explodir todo mundo, ele vai estar atendendo a Deus. Então nós temos que entender esse padrão. Não vamos achar que isso é certo, óbvio, né? Mas é uma questão de rezar por ele, assim como de tantas outras pessoas que, como nós, ainda estamos nos enganando bastante. E um princípio para a gente conseguir atingir o nosso caminho, assim a gente está começando, não é, a caminhar, nós temos como portal, por exemplo, a gentileza, a generosidade, o nosso dia a dia, o muito obrigado, o dá licença, o me desculpe. Nós temos que entender que nós dependemos, que a lei da cooperação também é uma lei divina. Nós precisamos estar atentos à lei do progresso, que o planeta só vai evoluir com a nossa evolução, com a evolução de cada um. Então, nós precisamos desse amor que é Deus. Nós não dizemos lá no Pai Nosso que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? É assim que nós temos que realmente agir, não é só falar a oração. Então, o primeiro passo, além dessa coisa da generosidade, da gentileza, que é o dia a dia, o conhecimento nós temos que buscar, o estudo é fundamental. É fundamental, mas não é a gente decorar todas as perguntas do Livro dos Espíritos e todo o Evangelho e todos os livros de Kardec e etc. Porque só nós nos inflarmos de conhecimento teórico não vai adiantar se nós não levarmos esse conhecimento para ser digerido, aquecido, processado no nosso coração, para que ele forme realmente um conhecimento, um sentimento. Então, que nós levemos sempre, e sempre nesse sentido, desse mandamento principal, desses dois mandamentos principais. Então, nós vamos basear todo o nosso aprendizado nesses preceitos,
trazidos por Jesus, que na verdade são divinos. Então, nós precisamos comparar isso que nós tentamos aprender, comparar as nossas verdades, nós somos cheios de verdades, comparar essas verdades com as verdades de Jesus. Daí, nós vamos conseguindo o autoconhecimento, que é fundamental para essa nossa caminhada, que sem o nosso autoconhecimento, nós não vamos descobrir aquela nossa porção egoísta ainda, aquela porção que tem dentro de nós ainda de egoísmo, de vaidade e de orgulho. Para nós nos educarmos, para nós atingirmos o nosso entendimento, para nós descobrirmos quem é o nosso próximo, que é aquele a quem nós vamos dirigir a misericórdia, aquele com quem nós vamos ser compreensivos e misericordiosos, para nós descobrirmos isso, abrirmos mão, nos renunciarmos à nossa vaidade, nós precisamos do autoconhecimento. Nós precisamos levar em conta que o outro também está errando, também está no caminho, também ainda se engana, como nós. Então, nós temos que pensar no auto-amor. Primeiro, nós precisamos nos amar, nós precisamos dar e receber, nós precisamos trocar, nós precisamos da compreensão de que a cooperação é fundamental, nós não fazemos nada sozinhos. Agora, nós não podemos dar o que nós não temos. Então, nós temos que conquistar em nós o conhecimento processado no coração, tornando sentimento, para que nós possamos enxergar o outro como nosso irmão, como membro da família de Deus que nos criou. E precisamos opor esse auto-amor ao egoísmo que ainda carregamos em nós. Sabemos que ainda carregamos. Então, essa é a maravilha desse nosso estudo de hoje. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. É a expressão mais completa, como diz o nosso texto, da caridade, que é fundamental. É o maior mecanismo para nós trilharmos o caminho, a estrada de amor que Jesus nos trouxe, da qual, quando nós afastamos o nosso carro, vamos bater, ou vamos, pelo menos vamos dar aquela tremida, porque o asfalto não é bom, é terra, então nós vamos ser colocados de volta na estrada, porque é a estrada que Deus fez com amor para nós. E a caridade, então, resume todos os deveres para com o próximo. E diz o nosso texto: a prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Então, ela vai nos ajudar no autoconhecimento e no auto-amor. É disso que nós falamos, é disso que fala esse texto maravilhoso. Esse nosso capítulo 11, que terá continuidade na próxima semana e que teve hoje só uma introdução, uma forma geral, que é o amor que resume esse texto. E que nós possamos, então, encher nosso coração do amor que nós temos em germe dentro de nós. Nós temos porque nós somos criaturas divinas. Então, nós fomos feitos pelo amor. Então, nós temos que procurar esse amor em nós, com a ajuda da nossa Casa do Caminho, com a ajuda dos nossos mentores, com a ajuda do nosso estudo, com a ajuda, enfim, de Jesus. Que nós possamos aproveitar todas as oportunidades. Muito obrigada, muito obrigada.
a todos. Muito obrigada à Casa do Caminho pela oportunidade e que nós possamos seguir na trilha do amor de Jesus. Graças a Deus.